Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías. Isaías capítulo 64. Eu quero falar com vocês hoje de uma coisa que todo mundo sabe. A gente sabe, mas às vezes a gente se esquece, às vezes não porque a gente não acredita ou porque a gente não ama a Deus de forma alguma, mas é que às vezes a gente acaba se esquecendo. Tem gente que é mais esquecido que os outros, né? Tem alguém aqui assim que esquece tudo? E eu tenho certeza que o que eu vou conversar com vocês hoje aqui, se você for parar assim para pensar, você fala, eu sei disso. E eu tento fazer isso, mas por vez ou outra a gente não dá conta de fazer. A gente falha nesse quesito. E é isso que eu quero estudar com vocês. Isaías, no capítulo 64, no verso 4, olha o que a Bíblia diz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Deus trabalha para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele. E às vezes quando a gente pensa assim, eu confio em Deus. Talvez a gente confie sem problema nenhum quando está tudo bem, né? Quando está tudo mais ou menos. Mas em situações de caos, quando o chão é tirado debaixo dos nossos pés, o nosso coração fraqueja. A dúvida bate à porta. A gente começa a questionar, cadê Deus? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu isso acontecer? E algo que a gente precisa entender, que entregar-se na mão de Deus, veio uma comparação na minha mente que eu acho que vai ficar fácil para a gente entender, para vocês entenderem o que eu estou querendo passar. Viagem de avião. Qual que é a nossa função, a nossa tarefa quando a gente vai fazer uma viagem de avião? A gente planeja a viagem, não é? A gente compra a passagem, a gente arruma a mala, a gente tem que embarcar, não é? A gente embarca no avião, procura lá o nosso assento, guarda a mala ou em cima, ou no banco da frente, debaixo do banco da frente. Senta, coloca o cinto, certo? E tá tudo muito bem. Começa uma turbulência. A turbulência começa a ficar feia. O negócio começa a desesperar. Você por acaso tira o cinto, levanta, vai até a cabine do piloto para saber o que você pode fazer para melhorar a situação? Você desespera, levanta e fala, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair daqui, eu preciso dar um jeito, eu não vou ficar de braços cruzados enquanto isso acontece. A gente não faz isso. Então por que a gente faz isso com a nossa vida? Por que quando começa a vir turbulência, por que quando na nossa vida cai máscara de oxigênio do teto, a gente quer tirar o cinto, a gente quer levantar, a gente quer fazer algo? Porque a gente não consegue simplesmente ficar sentado, cruzar os braços e esperar. E esperar quando está tudo bem. Quando às vezes tem um ventinho ou outro. Quando às vezes liga o aviso de atar os cintos e você está apertado querendo ir no banheiro, mas você sabe que não pode porque está balançando um pouquinho. Tudo bem. Agora, cruzar os braços, confiar e esperar. Quando o avião está dando pirueta lá em cima. Por que muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida? Quando tudo começa a ficar difícil, quando realmente começa a vir a turbulência, a gente acha que a gente tem que pegar o controle das coisas. A gente acha que a gente consegue fazer alguma coisa com o nosso poder, com o nosso conhecimento, com aquilo que nós somos dotados humanamente falando. Vocês estão entendendo? É difícil. É difícil muitas vezes confiar. Só que a Bíblia diz que Deus trabalha para todos.
É isso que a gente leu? Deus trabalha para aquele que nele espera, que nele confia, aquele que deposita nele a sua confiança. Tem uma condição para que Deus trabalhe a nosso favor, para que Deus haja a nosso favor. Confiar quando tudo está dando errado. Confiar quando o cenário está horroroso. Confiar. E veio um exemplo de 3 homens na minha memória. Vai comigo lá no livro de Daniel. Está um pouquinho aí para frente na sua Bíblia, depois de Ezequiel. Daniel capítulo 3. A Bíblia diz que lá em Salmos 37, se eu não me engano é lá no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Está condicionado a essa confiança. Quando tudo está dando errado, quando a turbulência está quase derrubando o avião, nós precisamos sentar, apertar o cinto e confiar. Daniel no capítulo 3, aqui a história é bem grande, eu acredito que a grande maioria de vocês aqui conhecem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, é lá Ananias, Misael e Azarias, se eu não me engano. 3 homens, os 3 amigos de Daniel, eles trabalhavam para o rei Nabucodonosor, eles foram escolhidos para trabalhar, para servir ao rei, porque eram homens cultos, eram homens inteligentes, eram homens que dominavam ali, tinham muitos conhecimentos, dominavam também a cultura babilônica, eles estudaram para isso, então eles serviam, eles tinham um cargo, uma função administrativa ali no reino. E o Nabucodonosor ficou louco, fez uma estátua enorme de ouro dele mesmo e baixou um decreto que todo mundo tinha que prostrar e adorar aquela imagem. Ananias, Misael e Azarias, eles serviam a Deus. Eles cumpriam um mandamento que o Senhor Deus passou para eles, que somente a Deus adorarás, somente a Deus prestará culto. Eles se recusaram a adorar aquela imagem. Sempre tem fofoca, né? Naquela época tinha fofoca também. Chegou a fofoca no ouvido de Nabucodonosor. Ó rei, 3 aí que você escolheu, que você colocou para trabalhar, 3 judeus, não estão prostrando e adorando a sua imagem, não. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ficou enfurecido, mudou o semblante dele, mandou chamar esses homens. E aí ele falou, ó, vou dar mais uma chance para vocês. É para ajoelhar e adorar a minha imagem. Senão, vocês vão ser lançados na fornalha. Olha a resposta que eles deram. Uma fornalha, um fogo bem quente. Olha a resposta desses 3 jovens. Versículo 16. Responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Aqui, só uma observação. Antes, Nabucodonosor fala que vai dar outra chance para eles adorarem, fala, ó, quem é que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Se vocês não adorarem, eu vou matar vocês na fornalha. E aí eles respondem, quanto a isso, eu não preciso te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos parar aqui só um pouquinho. A gente precisa parar de querer justificar as nossas ações para as pessoas. Sabe por quê? Quando comparando aí a sua vida a um avião em turbulência, ok? Posso fazer essa comparação? Quando o seu avião está enfrentando uma turbulência, você vai encontrar no caminho várias pessoas para julgar a sua atitude. Ainda mais se você continuar sentado de braço cruzado, esperando o piloto controlar a situação. Esperando Deus acalmar essa tempestade que está vindo contra o seu avião, que está vindo contra a sua vida.
Se você decidir, se você tomar uma decisão, uma escolha de ficar sentado, com cinto atado, de braço cruzado, orando muito, que quando tem turbulência a gente ora, né? Vocês não oram não? Eu oro. Se você escolher esperar em Deus, o que mais vai aparecer são pessoas não querendo te ajudar, não querendo dar um jeito de acabar com essa turbulência, não querendo te ajudar a solucionar e cessar essa tempestade, mas pessoas para julgar a sua decisão de esperar, pessoas para julgar a sua escolha de confiar em Deus. E essa é a resposta que a gente tem que dar. Quanto a isso eu não tenho que te responder nada. Eu não preciso me justificar para você. Eu não preciso me justificar para homens. As minhas atitudes, as minhas ações precisam ser justificadas perante Deus. Amém? E aí ele continua, fala, olha, se Deus quer livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser... o Espírito Santo falou tanto isso aqui comigo, porque o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser independente do que acontece na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus tem que ser independente. É uma aliança. Eu amo e eu sirvo a Deus se Ele fizer a tempestade acabar. E eu amo e eu sirvo a Deus se Ele não fizer a tempestade acabar. É independente, eu confio a minha vida nele, eu entrego a minha vida nele, independente do que aconteça. Se vier enfermidade, eu vou continuar servindo a Deus. Se vier dificuldade, problema financeiro, eu vou continuar servindo a Deus. Se surgir, se tiver um problema no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, eu vou continuar. Se Deus quiser resolver, Ele resolve. Se não, eu não vou mudar. Eu vou confiar. Eu vou continuar sentado com meu cinto afivelado, esperando. E isso é confiar em Deus. Talvez você esteja passando por uma baita turbulência na sua vida hoje. Escolha confiar. Independente do que aconteça. E o que mexe muito comigo aqui é porque Deus não livrou eles da fornalha. Depois de uma resposta dessa, depois da ousadia que aqueles jovens tiveram, eles se mantiveram fiéis a Deus, ao mandamento de Deus, eles não prostraram, eles não adoraram aquela imagem. Nabucodonosor era o rei poderoso. Ele apontou o dedo na ferida, ele apontou o dedo para eles e falou, olha, eu tenho poder de acabar de te jogar nesse fogo. Eles continuaram fiéis. Eles falaram, nós não vamos adorar os seus deuses, nós não vamos adorar essa imagem. Se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele salva. Se não, nós não vamos mudar. E isso mexe muito porque pensa na sua vida. É essa atitude de amor, de confiança que Deus quer ver em nós. Se Deus fizer um milagre na minha vida e me curar, amém, glória a Deus. Se Ele não fizer, amém, glória a Deus do mesmo jeito. Eu não vou mudar a minha forma de me relacionar com o Senhor por causa daquilo que Ele pode ou não fazer na minha vida. O meu relacionamento com Deus não está baseado naquilo que Ele pode fazer, está baseado naquilo que Ele é. É confiar. Ele vai fazer o melhor para mim. Ele é o meu papai. Ele me ama. E Deus não livrou esses homens da fornalha. Eles foram lançados na fornalha. Vai comigo lá no verso 21. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa.
A palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia. Eles foram jogados dentro do fogo, amarrados, com as suas mãos amarradas. Eu acredito que com os pés amarrados também, era o jeito que se amarrava naquela época, amarrava os pés, amarrava as mãos juntas. Quem jogou os homens mais fortes e poderosos do exército de Nabucodonosor foram os homens que o rei mandou pegar e jogar os 3 lá dentro. Esses homens morreram de fora da fornalha. Só de aproximar eles morreram. E os 3 foram jogados amarrados no fogo. O fogo que era para destruir a vida desses homens não foi capaz de causar dano algum na vida deles. Mas esse fogo destruiu aquilo que prendia as mãos deles. Esse fogo destruiu aquilo que amarrava, que impedia desses homens de agir. Em nome de Jesus, todo fogo que vier para destruir a sua vida não vai ter poder nenhum sobre você, mas ele vai ser usado para destruir aquilo que te impede de agir, aquilo que te impede de fazer. O fogo destruiu apenas aquilo que amarrava. E quem estava lá no fogo? Quando você estuda, tem uma vertente aí, tem alguns que dizem que é um anjo. Mas por causa dessa descrição, filho de deuses, muitos outros estudiosos da Bíblia acreditam que era Jesus Cristo. Quando você escolhe confiar em Deus, quando você escolhe aí no meio da turbulência, ficar sentado com seu cinto afivelado, esperando o piloto pôr ordem no negócio. A turbulência pode às vezes até não acabar. Pode às vezes até piorar. E às vezes vem aquele ímpeto de você falar: nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Espera e confia. Porque às vezes até o negócio não pode sair da sua frente. A tempestade pode até não cessar. Mas Jesus Cristo vai passar por essa tempestade com você. E ela não vai fazer dano para a sua vida. Ela não vai causar aquilo para o qual ela surgiu para causar. Ela não vai te destruir. Confia. Deus trabalha para aqueles que depositam nele a sua confiança. Deus age em favor daqueles que nele confiam, daqueles que nele esperam. É difícil? Eu acho. Quando a tempestade vem, muitas vezes é difícil a gente confiar. Muitas vezes é difícil a gente esperar. Às vezes a gente, quando ora, a gente verbaliza que a gente confia, que a gente entrega a nossa confiança em Deus, que a gente vai esperar. Mas muitas vezes é difícil a gente não fazer nada. A gente esperar em Deus. A gente tampar os nossos olhos para as situações que estão acontecendo ao nosso redor. E falar: eu escolho confiar. Eu escolho esperar. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Tem uma condição.
Deus, ele é muito educado. Fazendo a analogia com o piloto do avião, se você levantar e falar que quer fazer alguma coisa, querer entrar na cabine do piloto, Deus não vai brigar com você pelo controle. É a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que fazer. Mas se você virar para ele e falar, eu quero o controle de volta, ele vai deixar. Vocês estão entendendo? A escolha é nossa, a escolha é sua. Deus, ele vai agir se você confiar, se você decidir entregar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que Jesus enviou quando ele foi para os céus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas.